Olá, caros devotos de Santo Antônio, mais uma vez aqui diretamente do Convento de Santo Antônio, na sala de imprensa Frei Ayrton, na 11ª noite da nossa trezena de Santo Antônio nesse ano 2025. Estamos com o Tiago Bandeira, ele é provedor da Venerável Irmandade do Santíssimo Sacramento. Falei correto, Tiago? Pronto. A Irmandade ela foi uma das noiteiras da celebração de hoje e Tiago veio aqui falar um pouquinho sobre a experiência dessa trezena e também já engato uma segunda pergunta aí, se é a primeira trezena do Tiago e quantas trezenas já participou, como é que tá, quanto tempo você acompanha aí a nossa trezena? Boa noite a todos que nos acompanham. Como pessoa física, como o Tiago, acompanho já coisa de 5 anos, mais ou menos, desde quando eu me mudei aqui, que eu morava no Alecrim. E subi a ladeira, estou morando ali próximo ao Marista. Então, o que me chamou a atenção foi as carreatas que saíam do colégio para cá. E foi quando começou a despertar o interesse e a curiosidade de ver como era a trezena de Santo Antônio. Como instituição, a Irmandade já participa há muitos anos. Eu estou como provedor da Irmandade há 4. Então, são mais ou menos... A Irmandade já tem 300 anos. A Irmandade já tem 300 anos e a festa tem 260, então já foram muitos irmãos do Santíssimo que já passaram por este convento celebrando a devoção a Santo Antônio. E o que é que você está achando, Tiago, dessa trezena desse ano em especial? Eu achei muito interessante o envolvimento das pessoas na liturgia, especialmente na música. Foi algo que... O que muito me chama a atenção nas celebrações é um canto bem executado. Como dizem que foi Santo Agostinho que dizem, outros não, mas quem reza, canta, e quem canta, reza 2 vezes. Então, o canto bem executado nos ajuda a rezar. Isso me chamou muito a atenção na trezena deste ano. Né? Os responsórios, as ladainhas, né? A participação do povo neste momento, como também na Santa Missa, faz com que a gente possa entender que, cultuando os santos, nós estamos, através do seu testemunho, louvando a Deus, adorando o seu santo nome, só Ele digno de toda a honra e glória, mas temos os santos como esses faróis luminosos que nos conduzem, nos apontam para Jesus. Exatamente. Os santos são os nossos exemplos. E Santo Antônio ele tem uma característica especial. É um dos santos mais conhecidos do mundo, né? Então, para onde você se vira, tem alguém que fez um pedido a Santo Antônio, seja qual a natureza dele, né? Da criança ao casamento, né? Então, mas o que me chama muita atenção em Santo Antônio é as suas pregações. E principalmente uma coisa específica que lá na Irmandade a gente comenta nessa época de junho, que é o milagre do burro de Santo Antônio, né? Que o ignorante, essa história é conhecida, o ignorante duvidava que Cristo estava presente na Eucaristia, ele fez uma aposta com Santo Antônio. Ele trouxe o burro e disse que se o burro se curvasse diante do ostensório, ele se convertia ao cristianismo. E aí combinaram dia e hora, Santo Antônio apareceu com Jesus no ostensório e o burro se curvou. Né? Então, para honra e glória de Deus e para a conversão daquele sujeito que duvidava que Nosso Senhor estava presente na Eucaristia. Então, esse exemplo, um de vários de Santo Antônio, que é um dos que me chama mais a atenção. Pois bem, Tiago, e assim, muita gente está elogiando bastante os cantos, diga-se de passagem, e você falou também um negócio muito interessante, a questão dos testemunhos, né? As pessoas que, graças alcançadas desses 11 dias de trezenas, vários relatos de graças alcançadas, casamento que deu certo, esposa que engravidou, vários relatos a gente recebeu aqui em Santo Antônio. E você em si, Tiago Bandeira, tem algum relato específico com o nosso padroeiro?
eu vou confessar uma brincadeira, eu tinha um ranço com Santo Antônio, né? Mas ele me deu uma lição. Foi justamente quando eu li este relato da conversão do ignorante e do milagre eucarístico da mula, como a gente costuma dizer. Então, eu achava aquela história que eu acho que pela questão de ser a questão da simplicidade, e eu sempre, como fui muito afeita aos livros, sou formado em Direito, então sempre a gente acha que deve buscar a Deus nas coisas mais rebuscadas, solenes. Sim. E no milagre eucarístico do jumento e na pregação aos peixes, Santo Antônio me deu uma lição de que as coisas de Deus estão no mais simples, que a gente deve glorificar a Deus com toda a pompa, toda a honra, com tudo aquilo que Ele merece. Mas ao encontrar Deus, a gente encontra nas coisas simples, né? Então, quando simplesmente não quiseram ouvi-lo, ele foi aos peixes e foi pregar no rio ou no mar, agora não me recordo, e os peixes apareceram e ouviram a sua pregação. Então isso foi uma lição que Santo Antônio me deu. E um belíssimo relato também, acaba sendo uma conversão também, né? E para quem deseja participar da Irmandade, o que é que precisa, quais são os pré-requisitos para poder ingressar? Primeiro, ser católico, óbvio, né? Amar a Nosso Senhor na Eucaristia, que esse é a missão da Irmandade, amar a Jesus na Eucaristia, desagravar as injúrias, as blasfêmias, tudo aquilo que dizem de Nosso Senhor na Eucaristia de mal, nós devemos desagravar, pedir perdão e nos colocar como escravos de Cristo na Eucaristia. Tem alguns requisitos, como ser católico, ter idade mínima de 21 anos, participar de 3 encontros ao longo de 3 meses, sejam eles reuniões formativas, adorações eucarísticas que nós promovemos, como também as celebrações que a Irmandade promove, como é o caso próximo agora de Corpus Christi, que é uma das, depois da Páscoa, é a maior festa da Irmandade. E é bom que, para ficar registrado, que a gente celebra, como eu falei no começo, nós estamos celebrando 300 anos de fundação aqui em Natal. Né? É a associação religiosa mais antiga ainda em funcionamento. Né? Tem mais antigas do que nós, mas que já foram desativadas. A Irmandade do Santíssimo é uma das que, em funcionamento na Arquidiocese, é uma das mais antigas. Sempre estivemos ligados aqui à paróquia da Catedral, hoje paróquia da Antiga Catedral, e a pessoa, ao se encontrar neste amor a Jesus sacramentado e querem tornar-se um irmão do Santíssimo, aí nos procura. Nós temos a nossa sede aqui próximo, né, aqui ali de frente ao Memorial Câmara Cascudo, como também nas nossas atividades na Antiga Catedral, como nos vivemos nossas atividades mais na matriz, mas sempre estamos em comunhão aqui, porque estamos na mesma rua. Quase na mesma quadra. Exato. Eu brinco que a diferença é que só é a calçada. A gente está do lado de lá e você tem um convento do lado de cá. Né? E vivendo este amor, querendo enfrentar o mundo, dizendo que Jesus está presente na Eucaristia. Que não é fácil de passar. Num mundo secularizado como o nosso, que precisa... Eu digo que hoje nós somos São Tomé piorado. São Tomé ainda alcançou a santidade, mas hoje nós somos da Irmandade de São Tomé ao contrário. Nós não precisamos ver para crer. Nós simplesmente dizemos, mesmo vendo não ao crer. Né? É a questão do relativismo. Afeta tantos problemas do nosso tempo. E dá testemunho de uma realidade que
como dizia Santo Tomás de Aquino, uma realidade que transcende gosto e vista, é difícil no mundo de hoje, né? Então, mas se quem nos assiste tem esse ímpeto, o coração vibra, não, eu quero, o vermelho é justamente o vermelho do sangue, do martírio, do testemunho, né, de que Jesus está presente naquele pedaço de pão, naquele cálice com vinho. Sim. Né? Então, aqueles que se sentem chamados a enfrentar o mundo tendo esta missão de levar o amor de Jesus eucarístico ao mundo, então o seu lugar é aqui conosco. E a Irmandade está em festa também com o novo milagre eucarístico que o Papa Leão, né, o Vaticano reconheceu agora lá na Índia, né, que a imagem do rosto de Jesus apareceu na hóstia consagrada. Sim, sim. Se a gente for ver que Jesus se mostra, nós aqui não queremos acreditar. A própria festa de Corpus Christi surgiu por conta de um milagre eucarístico lá na Bélgica, né? E de lá para cá tantos e tantos milagres, passando por Lanciano e por aí vai. O Carlo Acutis, que vai ser canonizado ou em agosto ou em outubro, vamos aguardar o Papa Leão definir a data, fez esse grande favor a nós cristãos católicos e a nós especialmente, eu digo, da Irmandade, que catalogou os milagres eucarísticos do mundo afora. Então, é muito interessante ver que Jesus, debaixo da espécie do pão, se doa diuturnamente a cada um de nós. E a nossa missão enquanto Irmandade é justamente dar testemunho deste amor que une, que santifica e que nos leva para o céu. Pois bem, gente, vamos encerrar por aqui, porque senão a gente for conversar aqui, vai ser um podcast, né? Vamos deixar esse podcast para outra oportunidade. Quero agradecer, Tiago, por sua sensatez, seu testemunho aqui de fé conosco. Agradecer a presença de vocês na nossa trezena e também para você que se sente tocado, pode procurar o Tiago lá na antiga catedral, né, que é a matriz da nossa apresentação. Temos as nossas redes sociais, depois vocês podem disponibilizar, a gente vai se comunicando. Hoje ninguém não deixa de se comunicar. Hoje ninguém se perde. Exato. E é isso, pessoal. Quero agradecer a todos. Não esqueça de curtir e compartilhar. @Igreja do Galo RN no Instagram e Igreja do Galo Oficial no YouTube. Ainda dá tempo, vem curtir a trezena. Paz e bem a todos.